Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa questão de O Livro dos Espíritos será de número 9. Kardec pergunta aos espíritos: em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema ou superior a todas as inteligências? E os espíritos respondem: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso que ele denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E aí Kardec deixa para a gente um comentário pequeno, mas muito rico. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que se opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Então vamos refletir um pouquinho. A gente, até a questão 9 de O Livro dos Espíritos, tem remontado muito sobre a existência e algumas características ou atributos de Deus, que posteriormente será desenvolvido entre as questões 10 a 13. Porém, nós estamos juntos com Kardec perguntando aos espíritos sobre as dúvidas que batem à porta de nosso coração, uma vez que falar de Deus e questionar a existência dele e os seus, vamos dizer assim, e os seus rastros pelo mundo, né, as suas marcas pelo mundo, seria de certa forma ilegal, imoral, quando no contexto em que Kardec as escreveu, naquele final de Idade Média, né, que ainda tinha ali no final do século XVIII, início do XIX, a Inquisição. Então, a gente percebe que Kardec está buscando um relacionamento com Deus de base mais sólida, de pé no chão. E é esse caminho que a gente trilha com ele. E aí Kardec vai falar sobre essa inteligência suprema. Como reconhecer essa inteligência suprema? E aí ele vai mostrar para a gente que todo efeito tem causa. Todo efeito inteligente possui uma causa inteligente. E a inteligência que rege o universo, e a inteligência que propôs ou que criou a inteligência humana, quem é que rege a tudo? Nós o denominamos Deus, outras culturas o chamam de outro nome, e está tudo bem. Mas o não reconhecimento dessa inteligência suprema é mostrar o quanto o orgulho e o egoísmo falam em nosso coração, falam em nossas vidas. E aí, quem nos ajuda, mais uma vez, a refletir é Miramês, numa mensagem intitulada O Orgulho e o Egoísmo. E ele vai nos levar a refletir assim: o espírito orgulhoso, encarnado ou desencarnado, se supervaloriza, criando em torno de si o seu próprio mundo, de sorte a querer desconhecer os valores que não lhe pertencem e, principalmente, a fonte criadora de todas as coisas.
O orgulho está sempre ligado ao egoísmo, estado deprimente daqueles que o possuem. O problema não é se valorizar. Se valorizar faz bem, é uma estrutura de auto-amor, é perceber as suas qualidades, mas também reconhecer os desafios a serem superados. Agora, a supervalorização do ser, a supervalorização do eu, me propõe o orgulho, e o orgulho me afasta dessa fonte criadora de todas as coisas. O orgulho, inclusive, não me deixa perceber o que em mim há de bom, porque ele corrói o ser. Ele supervaloriza tanto que cega. E aí, aquilo que é considerado virtude, na verdade, é vício. E o vício, muitas vezes julgado, pode ser uma virtude, a inversão de valores. O orgulhoso não consegue ter olhos límpidos para olhar para si e para o outro. E Miramês chama a atenção de que o orgulho não anda longe do egoísmo, porque aquela pessoa que tem esses olhos turvos para a realidade espiritual enxerga muito mais a si do que ao outro. Vê em si uma superioridade inexistente, mas percebe a mesma, nesses olhos viciados, que age por si para alimentar a si mesmo, se acha muito importante, mais do que é, e aí age em detrimento do outro. Então o egoísmo entra como mais uma ferramenta que nos afasta de Deus e não nos deixa perceber a inteligência suprema que rege a tudo. Porque queremos, porque ainda temos em todos nós esse orgulho e egoísmo, mesmo que ainda de forma resquiciosa, nós usamos desses vícios morais e não percebemos essa inteligência suprema que rege a tudo, porque queremos tomar o lugar dela. Mesmo com a nossa pequenez, queremos assumir o lugar de Deus, o Deus, e seríamos muito falhos nesse lugar, porque não temos evolução moral para dirigir nem a nós mesmos sozinhos. E é por isso que, misericordiosamente, Jesus nos coloca os amigos espirituais para nos abençoar, para nos inspirar, para nos induzir ao bom caminho, para nos direcionar quando há dúvida, para nos relembrar do amor e do Evangelho de Jesus como caminho de vida. E Miramês continua dizendo que o egoísmo contrai todas as forças do espírito e atrofia as sensibilidades, fazendo-as perderem o contato com os agentes da divindade, que nos trazem as notícias da vida em todos os planos da vivência espiritual. E aqui vale a pena refletir que o egoísmo, quando Miramês fala que ele atrofia as sensibilidades, é porque o egoísta só vê a si mesmo. Então ele perde seu aspecto relacional. Ele vai contra a lei de sociedade. Ele rompe com a sensibilidade, a gente poderia dizer uma sensibilidade mediúnica que todos nós temos, porque nós estamos tão voltados às nossas atenções, o olhar para nós mesmos, que perdemos o contato com o outro, principalmente com os bons espíritos, porque não vibramos na mesma condição, não temos os mesmos interesses, não comungamos de ideais, não há estruturas psíquicas e espirituais que nos ligam, porque nós as rompemos nos momentos em que o egoísmo fala mais alto do que a fraternidade. E aí a gente rompendo com esses espíritos superiores, esse intercâmbio muitas vezes se cessam, ou por um tempo não se acha condição de ser estabelecido. E aí essas notícias da vida, essa comunhão entre plano encarnado e desencarnado,
entra em desuso, não devido à falta de assistência da espiritualidade, mas devido à nossa falta de buscá-la ou de tentar sintonizar, de estabelecer comunicação. Porque no momento em que buscarmos todos nós a rompermos o egoísmo e o orgulho, lá estarão os bons espíritos, mais uma vez, tentando nos ajudar a estabelecer essa comunicação, a romper os nossos vícios e estabelecer condições para que as nossas virtudes sejam potencializadas. O ser orgulhoso deixa de conhecer os próprios poderes inerentes à sua personalidade. E é o que a gente disse. Os olhos turvos que o orgulho propõe não nos deixa perceber nem quem somos, porque estamos percebendo apenas quem deveríamos ser. A máscara do orgulho não deixa nem com que a própria pessoa se identifique. Não há condições de autoconhecimento, porque não fomos criados para o orgulho, fomos criados para a fraternidade, para a humildade, para o amor incondicional. Então, todas as vezes que a gente busca estruturas fora desse contexto, nós estamos indo contra as leis de Deus. E as leis de Deus são as únicas que estabelecem para nós caminho correto, seguro, para um autoconhecimento na consciência de que somos espíritos imortais criados pelo Pai. Se queremos ser livres, procuremos educar-nos e instruir-nos, e o caminho mais acertado é Jesus Cristo. O próprio Jesus já nos disse isso quando nos garante que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, todos nós almejamos a felicidade, mas não há felicidade para o espírito condicionado, para o espírito que não se vê livre no processo de escolha, no exercício do livre-arbítrio. E querer viver o Evangelho passa a ser um processo de escolha e não de obrigação, e não de condicionamento, não de imposição irrefletida. Estar no caminho de Jesus tem que ser uma escolha do Espírito. E quando nós escolhemos esse caminho de Jesus, o sentimento de liberdade se faz muito maior. E tem uma fala assim do Miramês, onde ele traz essa proximidade, ele inicia dizendo: meu filho, não duvides mais da existência de Deus. Se queres reconhecer seu valor, olha sua obra. Se tudo está em plena harmonia, certamente o que o seu Criador é perfeito em todos os seus aspectos. Ele traz esse sentimento, assim, dizendo, meu filho, trazendo essa proximidade, né, Miramês e a gente, para dizer que a existência de Deus, para os olhos atentos, não tem como ser negada. E ele convida a falar assim, não duvides mais. A sua dúvida é fruto do seu orgulho. A sua dúvida é fruto do seu egoísmo. E a gente quer te ajudar a romper isso. E como vai ser o primeiro processo para romper? Olhe o mundo. Medite sobre o mundo. Olhe a harmonia que o mundo anda. Olhe a harmonia que o seu corpo trabalha. A gente não conhece nem os processos que o nosso corpo físico trabalha e nem por isso a gente deixa de respirar, os nossos órgãos de trabalhar, nem por isso há uma falta de harmonia. E quem cria essa harmonia, quem vê essa perfeição, tem que buscar uma causa perfeita. E a causa perfeita é Deus. E ele faz um convite: no lugar do orgulho, constrói a fraternidade. Na área do egoísmo, conquista o amor. É quase uma solicitação assim, deixe entrar na sua vida para tentar te ajudar. Nós queremos te ajudar. Vamos olhar para a própria vida e vamos olhar as situações onde o orgulho fala. E ali trabalhemos
Vamos desconstruir o orgulho, edificar a fraternidade. Olhemos para onde o egoísmo mais fala em nossas vidas. E vamos desconstruir o egoísmo, construir as bases do amor. Porque falar do bem e viver no bem é a meta do espírito inteligente, que não se esqueceu da educação. Essa educação é a educação da alma, é a educação do espírito. E almejamos ser felizes. E é esse local, essa sociedade, onde nos proporá, ainda no futuro, uma vida feliz. A nossa fala será uma fala no bem. A nossa vida será uma vida no bem. Essa é a meta do espírito inteligente. E é por isso que Kardec fala: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amar é a condição inerente para a evolução moral do espírito. A instrução é inerente para a educação intelectual do espírito. E quando estivermos moral e intelectualmente evoluídos, seremos espíritos felizes com mais condições de estabelecer uma comunhão contínua com o Pai, onde a matéria falará menos em nós do que o espírito. O espírito, as verdades espirituais, estarão estabelecidas em nós e falará sobre a matéria. Olha que sonho! Mas nós alcançaremos, mas estamos construindo essa vida no agora. E enfim, para terminar, Miramês nos faz um convite: livra-te do orgulho e do egoísmo, que encontrarás as bênçãos do entendimento, encontrarás Deus dentro de ti. Então, para a gente fica o desafio hoje de olhar para dentro da própria vida e reparar onde o orgulho e o egoísmo mais falam em nós. E aí buscarmos meditar e agradecer a Deus por essa consciência de vermos pontos a serem melhorados, desafios a serem superados. E a partir daí, ter um olhar atento para o nosso dia, para quando o orgulho e o egoísmo começarem a falar, nós mudarmos a nossa atitude perante a circunstância e começarmos um processo de educação da alma consciente, onde nós lutaremos contra as nossas imperfeições, na certeza de que as venceremos, porque Jesus está conosco. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos nós um bom dia.